coisa muito curiosa, assim, que eu parei pra pensar sobre isso, depois que você contou a história desse seu conjunto de... Como que é? É obra? É amostra? Mostra. Não, é conjunto. É série. Dessa sua série. Série de 8 trabalhos. E aí, artísticos. gente, isso aqui tá igual o Jequiti no Silvio Santos. Você tá contando a história e aparece a propaganda. A história aparece a propaganda. Amiga, só que na televisão isso funciona. No fala não, porque eu sou meio lesada e aí eu esqueço o pensamento. Se eu esquecer o pensamento, minha filha. Sim. E eu esqueci. Tá, quando você me contou a história da sua série, eu fiquei pensando nisso. E aí fiquei pensando assim no passado. E sempre insistia pra mim assim no que você era gay. Eu falava assim, não. Porque eu sempre falava que não. Eu sabia que era, mas sempre falava que não. Ah, você já pegou alguma coisa assim? Já pegou tal coisa? Eu não peguei, não é gay e tal. E essa insistência dele pra mim fez todo sentido. Que era o quê? Pra ele tentar, assim, de alguma forma, tentar saber se você tinha falado pra mim sobre o que rolou, entendeu? Que loucura, né? Muito louco, né? Imagina se tu A gente pensa que é só uma pergunta inocente pra querer saber se o outro é gay ou não, mas tem uma coisa pra falar. Porque imagina, no lugar dele, o que ele sentiria se eu falasse, ele falou pra mim que ele é gay. Ele ia pensar que você tinha falado alguma coisa sobre ele. Que loucura. O conceito dessa obra é esse, amiga. Que louco, que conceito poderoso, né? É isso que eu falei. Achei assim, ó, potente. Né, enfim, eu fui pensando. Aí, e a Luz, quando eu expliquei pra Luz, ela falava que pensavam, as pós-modernas pensavam que eu tava transicionando eles. E elas falavam que como se eu tivesse transicionado eles. E eu sempre falei, a intenção nunca foi transicionar eles, foi de denunciar o nome deles. Tipo, porque era eu que estava sendo retratada ali. Tipo, eu colocava minhas roupas no trabalho, enfim. Inspirei de colocar minhas vestimentas. Mas qual o problema de você... Qual que é o nome? Transicionado eles. E qual o problema de fazer isso? Se você quisesse fazer isso? Não, se essa fosse a intenção, qual que é o problema? Não, a intenção nunca foi essa. Nunca foi, mas se fosse, no caso dela, que ela fez a crítica que você estaria fazendo. Ela achou muito legal a forma que eu coloquei de ter transicionado eles. Pra ela, quando eu falei, é como se eu tivesse transicionado eles. Tá. Tipo, entendi. porque eu falei do conceito que eu enfim. Porque, tipo, quando eu expliquei, eu falei assim, eu me relacionei com eles e eu ficava muito mal, porque nenhum deles se assumia enquanto gay ou, enfim, com uma mulher trans. E eu, sim, né, me coloquei como gay, depois como uma mulher trans. Então, pra mim, isso era muito difícil, né, ainda é. E, enfim. Mas sabe uma louca? E ela falou que pra ela surgiu. Eu falei assim, não, nunca foi a intenção de transicioná-lo, sempre foi me mostrar e, tipo, enfim... Me colocar o nome deles, mas pode também. Mas sabe uma coisa pode louca? Também ser isso. Sabe uma coisa louca nisso? Porque, inclusive, os pós-modernos gostam muito de falar, né? De construção social. Mas não é questão de construção, não. É a questão de que a gente sempre fala, né? Que numa sociedade socialista, se não tivesse o machismo, o sexismo e tal, você seria livre assim para experimentar a sua sexualidade, descobrir aquilo, porque até mesmo o Freud ele explica, né, a questão de que as crianças já têm uma como que ele coloca, gente? Esqueci lá o nome específico, mas enfim, Freud fala sobre isso. E aí o que me dá a entender nessa situação é que o que dá a entender nessa situação é que sequelevia. Continua, amiga, tá bem. É que você me atrapalha, amiga. Ai, amiga, eu preciso disso. O que me parece nessa situação é a questão que talvez ali seja, não querendo defender e tal, mas seja um homem hétero se descobrindo, assim. Porque é aquela coisa que eu te falei, né, de quando eu era pequena, ficava vendo Playboy com meu primo. Pra mim, aqui não tinha malícia nenhuma, não sentia tesão nenhuma, não sentia graça nenhuma. E cresci até meus 15 anos vendo e não sentia fantasia nem nada. Então, assim, pra mim,
Pra mim, eu não tinha o sentimento, só que em um determinado momento eu cheguei a ficar assim com uma dúvida e com uma culpa muito grande. Por quê? Porque eu não sentia atração por mulheres, só que ao mesmo tempo, na minha época assim, de escola, eu não sentia atração por homens e as meninas da minha idade tudo tinha namoradinho. Tudo tinha os homens atrás dela, elas namorando e tal. Só que também eu não dava conta da questão de raça, né? De que meninas negras, assim, a maior parte das mulheres negras que eu conversei na sua infância não tinha namoradinho, não tinha cartinha, não recebia flor. Por isso que o nome da série é 12/6, que é justamente a minha idade, que é o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados. Então, tipo assim, essa vivência diferente, é louco a gente observar que faz parte dessa dúvida, dessa coisa de ver o que gosta ou não. Pode ser, mas eu acho que Sabe esse trabalho dessa série? Sabe o que eu acabei de pensar? Eu ia vender 2 trabalhos da série, só que eu não vou vender mais. Não, amiga, não vende. Primeiro tem que expor, gata, né? Assim não. Eu ia vender as 2 obras por um valor bom, assim, R$80 cada obra. Não. Acho que eu não vou vender, vou fazer outra coisa. Eu acho que você poderia expor ele, não vender. Expor, e vai expondo ele e não vende. Não vou vender. É um trabalho muito poderoso. Eu acho que um dia você pode até vender, mas não agora. Eu acho que as pessoas têm que ver, assim. Exatamente. Por mais que tenha uma coisa muito bonita visualmente... Essa obra vai estar naquele lugar daquele monte de lata. Quero outro lugar melhor. Não, burguesia também. Assim, eu falo... Mas enfim, amiga, tu terminou? Mas eu queria falar um pouco... Enfim, são 8 obras e todas são a questão da Medusa, né, que eu falei. De que todas são medusas, né? E eu achei que, tipo, quando eu comecei... Por que você escolheu a Medusa? Eu comecei a pensar e eu comecei a desenhar umas mulheres negras, né, com tranças imitando cobras. Aí as tranças eram cobras. Eu achei esteticamente muito bonito, assim, achei que combinava muito, assim, com a trança virar a serpente, assim. Aí eu produzi algumas obras antes nesse sentido, assim, pensando muito nessa questão estética e, enfim, questão da mulher negra, assim, africana com turbante, enfim. Fiz uns turbantes que viravam cobras. Mas eu acho que essa questão da Medusa tem um sentido mais profundo da mitologia, né? Porque ela atraía homens. Aí nessa série... quando eu comecei a pensar, eu comecei aí eu comecei a olhar e falei assim, são medusas que eu tô fazendo. Comecei a olhar para as obras e falei, e se a Medusa fosse uma travesti, né? Aí depois eu pensei, não, a Medusa é uma travesti, tipo, né? Tipo, isso é bem claro, muitas semelhanças, né? Porque a Medusa cultuava Atena, né? Que é a deusa, enfim, da sabedoria, acho que da guerra. E no templo dela eram todas mulheres virgens. E a Medusa era uma mulher muito vaidosa, né? Que, enfim, que adorava e os homens ficavam de olhos nela, enfim. E ela era a serva da deusa Atena. Só que Poseidon tava de olho na Medusa, né? E tipo, enfim, em um dia ele pegou a Medusa dentro do templo de Atena. Tipo, abusou dela sexualmente, assim. Aí nisso ela escondeu, né? Só que a deusa ficou muito brava, assim, decidiu punir ela. Não, por conta do escroto. Aham. Tipo, porque na cabeça da Atena a Medusa tinha profanado o templo dela. Porque e não era mais virgem, acho que as servidoras, não sei qual o termo bem específico que usa, né, que cultuavam a Atena, tinham que ser mulheres virgens. Aí a Atena vai e descobre, enfim, como a Medusa era uma mulher super vaidosa, a Medusa culpa ela, diz que era a Atena culpa a Medusa, diz que era tudo culpa dela por querer seduzir os caras. E vai e transforma ela naquela criatura, né, que é os cabelos, que ela tinha um cabelo muito bonito, aí transforma o cabelo em serpentes e dá um corpo de pedra, e nenhum homem mais pode olhar pra ela, tipo, qualquer homem que olha pra ela é petrificado. Aí vira pedra, né? Enfim, petrificado vira pedra. Aí, e ela vai, como a Medusa tava atacando muita gente na vila, ela é isolada numa ilha, num covil. Tipo, ela é isolada de toda a sociedade. E fica naquela ilha. E
E é isso que acontece. Aí depois tem um cara lá que é Perseu, que é filho de Zeus, né? Continuando a história. Um semideus, né? A mulher também é estuprada. Todos os deuses na mitologia grega, eles estupram as mulheres. Ou se disfarçam de tudo. De cisne, de boi, de água. Enfim, de várias coisas. Aí, esse Perseu, ele... Pra conseguir alguma coisa pra mãe... Eu acho que é essa história, ele é desafiado, ou para casar com a filha do rei, ele é desafiado a pegar trazer umas coisas, né, pro rei, uns 3 presentes, para mostrar que é corajoso também. Aí ele pede a cabeça da Medusa, aí Perseu vai até a ilha, o covil da Medusa e traz a cabeça dela. Aí tem essa história que serve pra petrificar o Kraken, que é um monstro enorme. Aí tem continuidade. Nossa, que triste, porque a mulher sofreu tanto, gente. Foi estuprada, foi transformada em Medusa e é morta. Sim, e a ligação foi que é a questão de nós mulheres trans ficar isoladas numa ilha, ser amaldiçoada por ser trans, enfim, nascer num... E morrer por isso. Tá num corpo que não é nosso, enfim, morrer por isso. E aquela coisa do olhar que as pessoas trans têm, né, que enfim... Eu fui fazendo essas ligações e na minha cabeça, tipo, a Medusa é uma travesti, sabe? E eu fiz muito, e são todas mulheres pretas, né? Todas as medusas são pretas e tal.